Bem-vindos, então, a esta aula sobre as palavras de comando do exame CFA Level 3, que vocês aí que estão fazendo o exame sabem, é o último exame e é o exame que tem metade das questões em formato dissertativo. E aqui nesse vídeo, nessa videoaula, nós vamos mostrar as principais. Aliás, eu vou colocar todas que estavam na lista, que estão na lista das palavras de comando dadas pelo CFA Instituto, quando você faz a inscrição no exame. E vamos usar todas elas. Eu vou dar aí uma demonstração de como responder cada uma. Então, vamos falar da definição, vamos mostrar um framing de resposta, um exemplo em cada uma delas. Não vai ser um vídeo muito longo, então, e você pode ir na resposta de comando que você quiser. Nós vamos colocar aí, quando a gente postar esse vídeo nas mídias sociais, vamos colocar também o link para o vídeo direto para a palavra de comando da sua escolha. Bom, vamos lá, vamos direto ao ponto, tá, friends? Vamos lá. Então, aqui começando o CFA Level 3 é o Learning Outcomes, LOS, Command Words. Vamos lá. Primeiro, tá? Eu vou querer mostrar para vocês aqui o primeiro ponto é como saber quanto tempo, quantos minutos, quantos pontos você vai ganhar por cada questão de comando, porque não é claro, né? Não está claro se a questão vai dizer para você quantos pontos vale no exame. Nós não temos ainda, eu pelo menos não tenho, uma resposta oficial, e como os candidatos não podem me dizer o que aconteceu no exame, nem eu quero saber, eu fico na dúvida, então eu digo a vocês assim, se as questões não estiverem com números, essa questão vale 5 pontos, questão vale 3 pontos, você deve seguir essa orientação aqui. Tá? Por exemplo, questões que você deve passar mais. Você vai ver, primeiro ponto é você dividir um item set, você tem que passar 12 minutos ali. Acabou. Nada mais do que isso. Se tiverem duas questões A e B, tá? Não significa que são 6 pontos cada uma. Não necessariamente. Uma pode ser 8, outra pode ser 4. Mas é raro isso. Agora, quando tem 3 questões, A, B, C, não significa que cada uma é 4 pontos. Tá? Pode ser 6 pontos para uma, 2 pontos para outra, enfim. Então, cabe a você saber mais ou menos quanto tempo passar por questão de comando. Então, eu fiz essa listinha aqui para você se orientar. Então, preste atenção. Tá? Se as questões que você deve passar entre 4 a 6 minutos. Então, as questões de Analyze, Discuss, Explain and Interpret. Eu acredito que essas questões tenham mais tempo para serem escritas, como vocês vão ver, eu vou explicando aí para vocês no framework, cada uma delas é as que levam mais tempo para organizar. Então, e aí nós fazemos a seguinte distinção, se é um discuss ou um explain, 3 coisas, né, 3 tasks, então aí são 6 minutos que você vai ter que alocar para aquilo ali. Tá? Não acredito que apareceriam mais do que 3. Não, aí demora demais. Então, 3 tasks, 6 minutos. One task, 3 a 3 minutos e menos, minutos e meio. Discuss one reason, 3 minutos. Explain one reason. Interprete alguma coisa simples, 3 minutos. Então, pensando, mas no mínimo 3, 3,5 para essas palavras de comando. As palavras abaixo, no meio, tá? Eu chamo de focus answer, não é deep reasoning como as primeiras, é um pouco mais focada. Ali você tem que passar entre 3 a 4 minutos, tá? 3 a 4 minutos. Então aí, são compare, contrast, define, demonstrate, formulate, recommend, como vocês vão ver no frameworking, 4 minutos ali no máximo é o que vale cada uma delas, tá? O compare, né? O que é isso? Né? Show only the essential steps, vai direto no ponto, uma razão clara, não é para ficar embelezando a resposta. E as palavras de comando mais rápidas, my friends, são as de menor, né? Aqui tem aí 3 minutos, tá? Ou menos de 3, é verdade, tem aí palavra de comando que vale 1 minuto, 1 ponto só, tá? Que é o identify, por exemplo, é um ponto, é um pontinho só. Identify, tá, 1 ponto. Tá? Justifica uma razão, 2 pontos. Tá? Justify one reason. Claro, justify com 5 razões, aí vai subir lá para o maior de 4 minutos. Mas você está entendendo a lógica? Tá? Um justify one reason é 2 pontos. Um discuss one reason é 3,5, 3,5. Tá? Olha a importância do discuss comparado
com o justify. Tá? Então, calculate é rápido, friends. Calculate, 2 minutos no máximo. Ah, mas eu vi no mock exam que o calculate dava 4 pontos. Olha, aí sorte sua. Sorte sua. Porque eu acredito que não passaria 4 minutos respondendo essa palavra de calculate. Esse cálculo, eu desconheço, a não ser, claro, que eles queiram complicar muito, que eu não acredito que será o caso, um cálculo que você vai passar 4 minutos para fazer. Tá? Ah, mas eu vou ter que escrever os números. Não, quem falou que calculate você precisa escrever os números no papel? Calculate, como você vai ver no framework, é colocar a resposta, é o número. Então você vai lá na calculadora e tu faz ali, 2 minutos, pá, coloca o número ali e vai embora. Se tiver tempo, vou dizer para vocês depois nas dicas, volta e coloca alguma coisa lá. Se tiver uma fórmula, coloca só a fórmula e depois coloca o resultado embaixo. Acabou. Nada de ficar escrevendo passo a passo. Bom, nós vamos ver aí quando chegar lá, tá bom? Então, e be concise, né? Seja conciso em todas elas. Mas lembrando, se tem 2 palavras dentro da a letra A, discuss 3 reasons. Depois a de baixo, analise 2. Aí é 6 pontos cada um. Aí passa seu tempo ali. Tente terminar tudo em 11 minutos. Pensa assim, 11 minutos é o que você tem. Tá? Porque daí você tem esse 1 minuto a mais aí, que são 12, né? Pra brincar depois, para caso você empaque alguma questão, não lembre de alguma coisa, etc. Outro ponto importantíssimo, não é o caso aqui, mas já vou deixar aqui como dica, é ir muito bem e rápido nas questões de alternativa. Essa vai lhe ganhar tempo, porque cada item set de alternativa, de múltipla escolha, 12 minutos. Mas se você responder as 4 questões de alternativas em 8 minutos, são 4 minutos que você salva, guarda para jogar aqui na parte descritiva. Eu acredito que todos também exagero, mas a grande maioria não vai estourar no tempo. Antigamente era diferente. Antigamente a parte A era primeiro e depois fazia-se o break, obrigatório naquela época. Depois voltava e fazíamos a parte B, que era de múltipla escolha. Tá? Não sei se variava um ou outro, mas era sempre, nunca misturado. Tá? Múltipla escolha e dissertativo, ou dissertativo e múltipla escolha. O que acontece? Se só tem dissertativo para fazer, a probabilidade de estourar no tempo é grande. Tá? Como que eu sei isso? Eu estourei no tempo, deixei 3 questões em branco na parte dissertativa. Quando fui fazer de alternativa, eu terminei 1 hora antes. Imagine se fosse misturado. Eu não teria estourado no tempo. Então vocês não terão esse problema. Outro ponto que é importante mencionar aqui. Vocês podem fazer copy and paste, copiar e colar do texto. Tá? Então você pode então belezar um pouco sua resposta com mais rapidez. Bom, então fica aqui a dica. Se não estiver escrito o número de pontos na frente da questão, então você tem que ter mais ou menos isso em mente. E eu digo o seguinte, cada minuto vale uma linha, vale 1 ponto no exame e vale 1 linha de escrita. Então, discuss 3 tasks. 6 minutos, escreve 6 linhas. Por 6 linhas, tá? 4 pontos que você decora 4 linhas. Tá? Então, fica nessa ideia. 4, né? 1 ponto, 1 linha, 1 minuto. 1. Bom? Agora sim, friends, vamos começar com cada uma das palavras de comando. Tá? Você deve ter aí, eu não coloquei aqui a lista com todas elas, eu vou uma por uma, mas se você tiver o Command Word List, é só seguir. Bom? Aqui para ser eficiente, já vamos direto em cada uma por uma. Uma por uma dessas de comando. Vamos lá. Primeira, analyze. Analise demora para responder, né? Como a gente já viu. Então, tem que ter um framing razoável. Então, vamos lá. Qual é o meaning? Break something into parts and explain. Olha já a complexidade da palavra de comando. Quebrar em pedaços e explicar cada uma. Leva tempo. Analyze eu acredito que nem apareça no exame, mas se aparecer eu acredito que apareça uma. Tá? Analise. Tem que fazer uma análise. Vamos lá, qual que é o framework? Você vai nomear a estratégia, o statement, o outcome. Tá, vou analisar isso. Depois você decompõe em componentes. Você vai ter um pedaço de papel, você pode fazer mentalmente. E aqui vale a dica. Pense em português. Pense em português. Escreva, ou não escreva antes, que é uma demora, mas escreva na sua mente em português, ou pense em português, e vai escrevendo em inglês. Vai traduzindo, palavra por palavra. Não vai ficar assim tão perfeito, mas vai ficar bem entendível. E se você tem o raciocínio em português, que é a sua língua materna, né? Eu imagino que quem esteja escutando esse vídeo
fale português como primeira língua. Claro que não impede que outras pessoas assistam também, mas isso aqui é focado aos lusófonos. Então, o que acontece? Você pode, então, articular melhor uma resposta. Aí você pode identificar se você está explicando ou descrevendo, se você está analisando ou descrevendo. Se você descrever, explicar, você não está analisando, está explicando. Como que eu sei? Vamos ver aqui o prompt. Tá? E o analise tem que terminar com uma conclusãozinha. Um therefore, um in conclusion, in my opinion, aquilo lá. Vamos lá. O prompt. Analyze the main source of tracking error. For an equity index portfolio, they use stratify sampling. Né? Sampling estratificado. Tem que ter pelo menos um de cada ali dentro. Você aprende no level 1. Olha o framing. Framing. Essas tarjas verdes estão cobrindo a resposta para vocês entenderem o framing. Olha lá. Tracking error. Primeira coisa. Você vai ter já que identificar isso aqui vale o quê? 4 pontos? Se tiver 3, imagina que se tiver 4 questões de comando e um analyze lá no meio, esse analyze não pode valer mais, não pode valer 6, né? Se ele valer 6, quer dizer, sobrou 4, sobrou 3, enfim, o analyze talvez esteja analyze e um calculate. Tá? E um outro, um identify, talvez. Mas enfim, o analyze vamos dar aí para ele 4 a 6 pontos. Tá? Se for aí, no caso aqui no meu exemplo, são 6 pontos. Por quê? Porque eu estou analisando 3 pontos. Ó, então eu coloquei, tracking error comes from 1, 2, 3. Essa palavra sampling devia estar coberta. Então, e agora complementa. Comes from this, this and this. E aí tem que terminar aqui com uma análise, uma conclusãozinha. Tá? Essa é a lógica do analyze. Tá? Olha ali, ó. Tracking error comes mainly from 1. Factor, sector, under or overweight from sampling. Secured selection within the cells or the classes. And implementation friction. The largest drive is typically unattended factor tilts which persisted over time. Olha que análise interessante. Você está com cara de análise. Mas olha quantas linhas. 1, 2, 3, 4. Mas está bem articulado. Você falou de 1, de 2, de 3. Agora, pensa aí, para lembrar disso, né? Para articular isso mentalmente e depois escrever isso, vai levar 6 minutos. Ou 5. Então é isso que você tem que tomar cuidado. O analyze e o discuss, tá? Eles são demorados para responder. Necessita-se, né, uma estrutura melhor aí, mais aprimorada. Tem que estar com cara de análise, não de descrição. Tá? Pronto. Vamos para o próximo, friends. Próximo é um calculate. Então, vamos lá. O calculate, tá? É compute. Acabou. É compute. Se você usar uma... Isso aqui é uma dica. Isso aqui não tem nada escrito que tem que fazer assim. Mas eu coloquei aqui no framework. Write the relevant formula. Só a fórmula. CAPM. Singer-Terhar Model. Né? Greenold-Kroner. Alguma coisa lá. Né? A fórmula do Federal Reserve, probabilidade de cortar juros. Né? Probabilidade de aumentar os juros. Põe a fórmula e põe o resultado. Acabou. O resultado você vai calcular e coloca lá. E é isso. O prompt. Tá? Using Exhibit 1, no texto, calculate the total cost of implementing a short SIGO spread to hedge a bullish position when the spot price is 60.5. Vamos ver aqui então os dados rapidamente, só para a gente articular essa resposta. Vamos lá, friends, isso aqui é uma questão típica, tá? É uma estratégia de options. Pode cair Seagull no seu exame, pode cair Butterfly, tá? Pode cair um Spread, um Collar, um Strangle, um Straddle, todos aqueles que estão listados lá no exame. Vamos lá. Então, vamos ver aqui se nós temos o Exhibit 1. Aqui. Os Exercise Price, Call Premium e... antes de mostrar a resposta, vamos ver aí como é que a gente articula, tá? O custo de um Seagull, um Short Seagull. Primeira coisa, lembrar do Short Seagull. O que eu tenho que comprar, o que eu tenho que vender. Um Seagull, se você está bullish, tá aqui, ó, bullish position, então é 2 calls. Compra um call, vende outro. E vende um que é contrário à sua estratégia, que é um put. Se você está bullish, você vende um put.
Se você está bearish, você vende um call. Isso aí é só para gerar cash, para financiar a estratégia. Isso é um Seagull, tá? Então você vai fazer um spread, 2 calls, nesse caso. Vou comprar um call que está mais próximo, vou vender um call que está mais longe. E como essa estratégia, vocês vão ver, vai custar caro, eu vendo um put para gerar um pouquinho mais de caixa. E aí, fazer uma estratégia, a gente quer calcular qual é o valor dessa estratégia. Então você vai lá e você pode colocar a fórmula se você quiser, tá? Buy ATM or near the money call, sell OTM call, sell put, OTM put. Pronto. E aí você calcula, olha na tabela e vê quanto que custa cada um, tá? Então vamos ver a resposta aqui, ó. Você vai comprar o call que está mais próximo. A ação não está 60,5, você vai comprar o próximo call, que é 61. Olha o custo dele, 3,76. Ele está próximo do dinheiro, olha o custo. Aí eu vou vender um call ali na frente, porque eu não acho que a ação vai subir mais do que 66. Aí eu vendo um call, recebo um 34. Ó, já amenizou o custo. E aí, para amenizar mais ainda, eu vou vender um put, que é out of the money. Ninguém, se eu tenho uma visão, quer dizer, a maioria das pessoas no mercado estão com uma visão bullish, ninguém vai comprar put. Então o put está baratinho, olha, 0,8. Mas vou vender mesmo assim para ganhar um extra. Olha aí, ó. Então eu paguei 3,76, mas recebi 1,34 vendendo um out of the money call e recebi o 0,8 vendendo um out of the money put. E aí custou uma estratégia que custaria, se eu estou bullish, eu vou comprar o call, né? Eu pagaria 3,76, eu acabei pagando 1,62. Tá? Multiplicado isso por um número grande de ações, faz uma diferença tremenda no final do dia. Pronto. Agora, isso aí, my friends, você faz na sua calculadora. Tá? Se você quiser colocar buy, não precisa, hein, porque é calculate, não é demonstrate. O the term é calculate. Então, aqui no caso, você deveria colocar apenas a resposta 1,62. Custo. Tá? É o custo. Tá? O cost of implementation. Só isso. Se bateu com a resposta do examinador, está correto. Ah, não bateu, deu errado. Eu somei uma e subtraí a outra, em vez de. Pô, mas não interessa se você colocou a forma, você colocou os passos, errou o cálculo, porque inverteu, que era para somar. Então você não sabe fazer a estratégia Seagull, não sabe fazer o butterfly, né? E aí não tem como você ganhar os pontos. Bom, para que perder tempo, tá? Então fica aí o calculate, fica aqui o exemplo para vocês, tá? Vamos ver agora um compare, um compare, tá? Compare é importante, que é mostrar similaridades e diferenças. Lembrando sempre o tamanho da questão. Ali você vai ter que dimensionar. É um compare de 4 pontos, é um compare de 3. Não acredito aí que vai ter um compare de 6 pontos. Um compare de 6 pontos é um que tem que comparar 3 coisas. 3 desse, 3 daquele. Demora para escrever. Geralmente um compare é 1 e 1, 2 e 2. Duas similaridades, duas diferenças, ou duas diferenças, uma similaridade. Enfim, contanto que tenha uma e uma, já bateu o que é compare. Tá? Então olha o framework. Start com A e B have the following similarities and differences. Olha aqui, essa aqui é uma ótima introdução, dizendo já para o examinador, friend, eu sei exatamente o que o compare é. O compare é comparar similaridades e diferenças. Então você coloca assim, A e B, agora que você tem que comparar lá, tem as seguintes similaridades e diferenças. Aí você olha no tempo, é 4 pontos. Põe uma e uma. Uma diferença, uma similaridade, conclui e vai embora. Tem 6 pontos. Aí põe 2 similaridades, 2 diferenças, conclui e vai embora. Às vezes nem precisa concluir, porque é só comparar mesmo, tá, não precisa concluir. Mas se tiver tempo, joga uma conclusãozinha rápida, mas não precisa. É uma comparação. Da mesma gente que a gente vai ver o próximo, que é o contrastar, comparar. Uns 4 pontos. Essa aí está na categoria média de tempo. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Pronto. Compare full replication com optimization. Pronto. Olha aqui, ó. Começa assim, ó. Similaridades, 2 pontos. Essa e essa. Olha lá, um and. Diferenças, tá? Full replication, blá, blá, blá. Optimization, tlá. Acabou, já comparei. Tá? Não preciso concluir. Depois, para concluir, ele pedia para discutir. Num discuss, pensa um discuss com uma premissa,
depois você compara, depois você conclui. Isso é um discuss, tá vindo aí. Isso aqui é um compare, é só mostrar um erro. Dá para fazer em formato de bullets essa questão aqui. Olha aí, ó. Similarities. Both target benchmark exposure tracking error control. Bom. Differences. Full replication holds all constituents, higher cost. Optimization holds a subset, né? Um subset, subconjunto. For weak exposure. Lower cost, more modern. Acabou. Ok? 1, 2, 3, 4 linhas, 3, dá para bom, tá ótimo para 4 pontos. Até tá ótimo aí para 5, né? 5 pontos. Para 3 pontos tá excelente. Compare. Acabou. Tá? Não tem como a pessoa te dar um erro errado. Você já começou dizendo, né? Tal e tal. Né? É que aqui não tá no modelo, mas eu devia, ó, similaridades, diferença. Eu não precisava falar aqui, ó. Apresenta, né? Porque pode custar. Eu, como eu comecei aqui no start. A e B have the following similarity. Demora. Então, coloca lá, similaridades. Tá. Diferente. Aí você já tá provando que sabe que comparar, né? Você sabe comparar quer dizer similaridades e diferenças. Se uma resposta mais longa, aí você complementa mais, tá? Aí você compara, você fala, não, mas é um compare de 6 pontos, só tem 2 questões, tem A e B. Compare e compare. Você sabe que os dois compare vale 6 pontos. Aí você faz um pouquinho mais, tá? Então aqui, ó, isso é um compare de 4 pontos, um compare de 6 aqui, ok? Você faz uma explicaçãozinha, você toma um ponto aqui, você escolhe um e comenta, faz uma comparação ainda maior. Prefer replication when the index is small and liquid. Prefer optimization when the index is broader trading cost. Olha ali, ó. Perfeito, essa é uma comparação de 6 pontos. Essa daqui é uma comparação de 4 pontos. 4 minutos, 6 minutos, você tem que saber quanto tempo vai levar a cada uma dessas questões. On contrast, mesma lógica, só que aqui é só diferenças. Então, A e B diferem em blá, 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 blá. Acabou. Tá bom? Se for uma de 4 pontos, termina aí. Se for uma de 6 pontos, embeleza. Como eu mostrei na outra. Vamos lá o prompt. Contrast Z-spread in option adjusted spread as credit spread measures for callable bonds. Bom, já sabe aí que já tem que lembrar que se é um callable bond, é um option bond, não dá para usar o Z-spread. Então já dá para contrastar aí, né? E dá para usar o OS, tá? Então vamos ver como é que ficaria uma resposta, mais um modelo, tá? Então coloca Z-spread, tem isso e isso. Enquanto que, while the OS tem isso e isso. Se for 3, 4 pontos, acabou. Se for 6 pontos, tem que dar uma embelezada. Olha lá. Z-spreads assume fixed cash flow and ignore options. Bond options. Embedded options. While the OAS, option spread, adjusted for option value. Olha o contraste ali já. Já contrastou. Tá? For callable bonds, aí já tem um outro contraste. OAS isolates the non-option spread and the Z-spread mixed up. Credit and option compensation. Acabou, contrastei. Olha quantas linhas. 1, 2, 3, 4. Mas está com uma profundidade no texto. Está mostrando conhecimento, está com vocabulário legal. Aí, perfeito, um contraste para vocês. Não precisa concluir. Né? Não precisa concluir for. Não está pedindo uma opinião, não está pedindo uma discussão, não está pedindo uma análise. Está pedindo um contraste. Contraste, bem como o compare, vocês devem, né, na minha opinião, fazer com bullets, bolinhas. Esse. Similaridade, tá. Diferença. Pode fazer uma do lado da outra, enfim, tá? Já está contrastando. Não precisa escrever como se fosse um artigo para um jornal, contrastando. Não, tá ali uma resposta. Vamos ver um define. Definir. Definir é rápido também, tá? Então, defina. Tá? 2, 3 pontos no máximo para um definir. State the exact meaning. Tá? Então, para você fazer um statement da definição, né? do que significa, do significado exato, não vai demorar mais do que um parágrafo, geralmente. Então, ali, ó. One sentence meaning. Include key variables, ou um ponto de referência, alguma coisa aí que, né? Seja algo que
bem específico para definir mesmo o que você está querendo definir. Tá? Do not expand, olha aqui, ó. Do not expand into a long description, que do definir não vale muito ponto. Então, define duration gap. Quantos pontos você acha que isso vale? Você acha que vale 6 pontos para você definir duration gap? Não. Se não tiver um número de pontos, já imagina aí 3, my friend. 3 pontos. 3 minutos, 3 linhas, acabou. Tá? Duration gap is. Se você começar assim, o que eu quero definir é, você já está definindo, né? Definindo. Olha lá. The difference between duration of the asset, duration of liabilities, often scaled by their market value, indicating interest sensitivity mismatch. Olha aqui. Definido duration gap. 3 linhas, tá? 3 minutos. Definir. Eu não acredito que vai aparecer muitos. Pode aparecer 1, 2, eu já acho demais. Demais. Próximo, demonstrate. Eu demonstrate eu dividi em duas categorias. O demonstrate lógico, ou logic, usando logic, e o outro numerical. Isso aqui é mais ou menos assim. Então, isso leva a isso, então aquilo. Demonstrate. O numérico, você pega um número, compara com outro número e demonstra o que um é melhor que o outro. Que é o próximo slide. Então, esse aqui, ó. Um demonstrate logically. Tá? Show practical mastery. Apply a method to a situation. Demonstrate how. Explique, né? Dá uma demonstra, friend. Demonstre-me. Como eu vou mostrar aqui no prompt. Framework. State the objective. Name a technique, an instrument, né, que você vai usar ali. Show the key steps ou mechanics. And show the results. Demonstrar. Sair daqui. Passei aqui. Cheguei ali. Tá. Vamos ver um prompt. Demonstrate how, demonstre como reduzir downside risk, equity risk, while keeping upside participation using listed options. Demonstre. Isso é como demonstrar lógico, não tem número. Cadê os números? Não é? Como você vai ver no próximo exemplo. Então aqui, o modelinho ficaria assim, ó. Olha, só estou demonstrando. Ó, buy and add the money pot. Aqui, cuidado, hein? Isso aqui não é um construct. Isso aqui não é um formulate a trade. Formule um trade. Diferente, hein? Formule um trade, faça isso, faça aquilo, compre esse, venda esse, depois esse. Esse é um formulate. O formulate ele é muito parecido com o construct. Construa, formule. Aqui é demonstre. Buy another money put to set a floor. Bom, ok? And finance part of this by selling an out of the money call. Criou um colar, porque você tem que lembrar que o colar são 2 options diferentes, é um put e um call. Se eles são iguais, você vende um e compra outro, um call. Né? Você compra um call, vende um call. Compra um put, vende um put, isso aí é um spread. Um collar é comprar um call e vender um put. Ou ao contrário, tá? Então, lembrá-lo aí um pouquinho mais também, aproveitando, né? Então, aí, compra um add the money put, cria um floor, tá? Add the money tá aqui. Para financiar esse custo, que deve ser caro, né? Um add the money é sempre caro, você vende um out the money call. This caps the upside above the call strike, but limit losses below the put strike. Você está demonstrando, tá, esse processo. Tá? Demonstrate logically. Você explica, mas demonstra. Vai daqui, chega ali. Tá? On demonstrate numerical agora. Tá? Então, usa uma fórmula ou dados do problema para você mostrar a melhor escolha. Então, você geralmente assim, demonstrate the best portfolio, A, B, C. Demonstrate which choice is the best. Demonstrate which risk exists here. Which risk is the most. Demonstrate. Demonstrate. Esse demonstrate pode ser com determine também, viu? Determine. Que a gente vai ver daqui a pouco é um pouquinho diferente. Demonstrar, tá? Logically, foi ali. Agora é demonstrar numericamente. Então, demonstre que o portfólio X, aqui no caso, ele, demonstre que o portfólio A atende melhor as necessidades do cliente. Demonstre. Vou fazer. Eu vou olhar no texto, vou ver o que o portfólio A tem, o que o portfólio B tem, C, D, quantos tenham, e vou ver o que o cliente quer. E daí vou demonstrar na minha resposta que o A atende melhor as necessidades do cliente. Como que eu vou demonstrar isso? Ora, se tiver números, se tiver um critério, lembra que eu falei? Usa uma mecânica, usa
uma fórmula, um critério, tá? Então aqui o critério aqui, a gente não tem a questão, mas a gente vai explicar a resposta e usá-la com um pano de fundo para explicar um contexto de como uma questão poderia aparecer com demonstre. Tá? Olha lá. Demonstre que o portfólio A atende a melhor necessidade do cliente. Aí eu peguei lá. Tá? Portfólio Safety First Ratio. Vou usar o Safety First Ratio. Tinha números na questão que eu podia fazer isso. Então vamos lá. Qual é o Safety First Ratio? Return do portfólio menos o retorno requerido pelo cliente. Essas são as necessidades do cliente. Dividido pelo Standard Deviation do portfólio. Tem que lembrar essa fórmula. Calculei para o A. Ó, nem escrevi de novo, hein? Safety First Ratio. Colocou SFR. Podia colocar PA SFR equal 1,85. Ah, mas não preciso mostrar aí como é que eu fiz o cálculo? Não, acabei de colocar a fórmula aqui, ó. Não tá a fórmula aqui? Então, coloquei a fórmula. Usando os dados da questão, eu concluí que o portfólio A tem um safety de 1,85, o B 1,01. Aí, olha aqui, ó, a minha demonstração aqui, ó. Tá? Isso aqui pode ser um determine também. Tá? Portfólio A, safety first ratio maior que o B, portanto, A best. Olha que demonstração bacana, rápida, sucinta, tá? E geralmente aí um demonstrate vai te valer uns 4 pontos no mínimo, tá? Demonstre numerically ou logically. Lógica ou com números. Tá? Você vai ver na questão, se não tiver números, vai ter que ser na lógica. Faça isso, depois isso, então pronto, chegou nisso, tá? Se for com número, tem que colocar uns numerozinhos ali para cima. Não precisa escrever passo a passo. Ó. Coloca a fórmula, coloca o resultado, conclui. Acabou. Ok? Vamos lá. Describe now, friend. Describe é fácil. Mas há muita gente confunde describe com explain. Eles acabam explicando em vez de descrever. Às vezes eles descrevem em vez de explicar. E erra. Então aqui é importante fazer a distinção. Describe está aqui, o explain está vindo. Meaning. State characteristics. Características, detalhes, pontos. Né? Descreva uma porta. Porta de madeira. Né? Tem uma chave interessante aqui do século XVIII, estilo. Né? Tem um batente em forma de leãozinho, de ferro. Descreva. Agora explique uma porta. A porta, ela separa dois ambientes. Né? Quanto mais pesada, enfim, ela tem uma imponência. Às vezes a porta também ela serve como um instrumento de defesa. E vem, explique. Não descreva. Aqui é descreva. Então, características. Framework. Name the object. Né? Enlist detalhes, descrições. Optional, mas que pode ajudar. Começa a resposta assim, ó. The main characteristics are. Você não tem que descrever? The main characteristics are. Tá? E aí põe em bullets. Tá? Põe em formato de bolinha. Colocando essa frase, the main characteristics are, você já está dizendo ao examinador que você vai listar uma descrição. Pelo menos eu entendo isso. Tá? Vamos ver um prompt. Describe the key characteristic of a barbell duration. Describe. Vai lá. A barbell concentrates exposure in short and long matured bonds with little in the middle. Só que não é uma explicação. É uma descrição do barbell. O que mais? It typically increases curve exposure and convexity compared with the bullet, while changing carrying roll down depending on the curve shape and instrument used. Mas você podia parar aqui, ó. Você não precisava desse while, não. Ó, você falou essas 3 linhas aqui, já fez uma descrição. Tá? Então, o que eu quero que você tome cuidado é ao invés de descrever, você acaba explicando o barbell. O barbell é usado nos cenários das taxas de juros, né, sofrerem um estilo butterfly, né, positivo, negativo. Não, você está explicando o barbell. Você tem que descrever um barbell. Tem que descrever, não é explicar. Ao próximo, determinar. Essa aqui, eu acredito que vai ser a que mais vai aparecer no seu exame. Então, não só uma intuição minha, tá? O que eu determine, tá? Choose the best option after evaluating all the alternatives. Então aqui você tem que mostrar o vencedor e também comentar por que os outros não servem, senão não é uma determinação.
Tá? Vocês vão ver logo a seguir que vai ter uma identify. Identificação, você não precisa falar dos demais. Você identifica e ponto. Determinar, não. Determinar, você tem que olhar para um, depois tem que olhar para todos. Eu falo, não, esse aqui está melhor porque aqueles ali estão muito ruins. Isso é uma determinação, como eu vou mostrar aqui no exemplo. Tá? Então, qual é o answer framework? Tá? Determine the chosen option. Tá? Então, você escolhe, determina. Então, entre o portfólio A, B e C, você determina qual. Já põe lá. É o portfólio A. É a estratégia X. Né? É o bond Y. É o portfólio, bora lá. O fundo, bora lá. Pronto, determinei. Agora, vou justificar a minha escolha. Ponto 2. Justifico a minha escolha. E, briefly, que não vou ter muito tempo, não determina, vai estar 3, no máximo 4 pontos. Né? Eu vou briefly reject as outras. Só para dizer que eu realmente prestei atenção em todo mundo. Ou prompt. Determine the most appropriate benchmark for a US dollar short to intermediate corporate bond mandate. Pronto, a palavra-chave aqui é corporate. Aliás, já fica aqui a dica. Escolha de benchmark é uma questão que eu prevejo que possa cair no seu exame. Tá? Qual é o melhor benchmark, mais apropriado? Muito bem. Primeiro ponto é olhar o que tem no portfólio. O portfólio tem short to intermediate corporate bond. Então, nós temos que pegar um benchmark que tenha corporate bonds. Tá? Então, já vem as escolhas aqui, ó. Escolha Long Government Index. Já viu que esse aqui não serve, hein? Esse aqui é long e ainda tem do governo. Short Corporate Index, essa aqui está de acordo. Eu acho que essa aqui é a escolha. E o High Yield, o High Yield Index, tá? Ele é para junk bonds, que não é o caso aqui. Então, eu escolheria B. Então, determino. B. Explico. O B, ele tem corporate bonds, tá? E é um corporate index e é mais apropriado para um portfólio que tem corporate bonds. Os outros dois, não. Tá? Uma coisa mais ou menos assim. Vamos ver como é que ficou a resposta aqui, ó. Choose B, because it matches, olha, isso ficou mais completa, né? Choose B because it matches credit sector and cargo duration. Not A, because it lacks credit exposure and duration is mismatched. Not C, because credit quality risk profile is too aggressive for the mandate, porque são junk bonds. Pronto. Olhe o framing. Choose B, por causa disso. Don't choose A, por causa disso. Don't choose B, por causa disso. Isso é uma determinação. Tenta encaixar isso, né? Olha, se você conseguir escrever em 4 minutos, 3, 4 minutos, esse é um excelente determine, um framework de determinar. Tem que mencionar os demais. Por que não foram escolhidos? Vamos discuss. Esse aqui é como o analyze. Tá? O interprete também, né? Que precisa de tempo para articular essa resposta. Tá. Agora, já falei lá no começo. Se for um discuss one reason, aí é rápido. Mas geralmente um discuss apropriado, ele vai estar lá. Discuss two reasons, ou discuss two elements, discuss 3 points, 2 pontos, mas esses são os discuss mais demorados. Esses que vão te dar mais pontos. Vamos lá. Meaning. Examine. Multiple angles. Pros, cons. Por isso que é demorado um discuss bem feito, né? And reach a conclusion. Tem que ter uma conclusão, friends. Se não tiver uma conclusão, não fica discuss. É bem parecido com o analyze, tá? Mas o analyze você tem que fazer uma análise, tem que fazer uma comparação. O discuss é opinar, mais opinar. O discutir é mais opinar. O analisar é mais factuar. Pensa assim. Vamos lá. O framework da resposta, tá? A premissa. State the decision. Usa conectores, assim, ó. On one hand, de um lado, isso. Do outro lado, aquilo. Portanto, isso. Tenta entender essa lógica e pronto. Né? Aí tenta, obviamente, fazer vários discuss questions para ver se pratica isso. On prompt. Discuss whether a long horizon euro investor should hedge US dollar equity exposure back to euro. Então, uma questão, deve ou não deve? Olha ali, ó, o modelo. Primeiro, a premissa. O investidor deve. O investidor não deve. Por um lado, isso. Por outro lado, aquilo. Portanto, é melhor fazer o hedging.
Essa é a sua opinião. Entendeu? Olha, esse é o framing. E aí você completa com cada uma dessas questões de discuss. Olha como é que fica essa resposta. Premise. The goal is to control foreign exchange volatility. On one hand, hedging reduces the volatility, improving predictability of euro. On the other hand, hedging has carry and roll costs and can remove diversification benefits. Portanto, therefore, hedging parcialmente hedging if the foreign exchange risk is present and dominates the tracking error, and leave unhedged if the diversification in long run capacity are high. Uma discussão perfeita. Olha quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Né? Discussão ali que você colocou a premissa, colocou um ponto, depois colocou o outro, aí fez uma análise, fez uma conclusão. Therefore, pronto. Discutir. Tá? Então, é uma das mais importantes palavras de comando. O discutir e o determine. Na minha opinião, é o que vão aparecer quite often no seu exame. Estimar. Estimar é simples. Estimar é simples, é 2, 3 pontos no máximo. E geralmente aplicar uma fórmula. Para estimar, você tem que colocar a fórmula. Então, provide an approximate value. Estimar. Estime. Tá? Não precisa exatamente a calculation. Por isso você tem que colocar uma fórmula, tem que fazer uma estimativa. Coloca ali, vou dar um exemplo. State the method. State the assumption, se o tempo permitir. E estimate. Dá uma estimativa. Por exemplo, estimate the percentage price impact, né, o impacto percentual no preço de um bond que tem um modified duration de 6, se tivermos tá, um parallel shift tá, de 0.4, ignorar a convexidade. Eu usaria aqui o effective duration, porque é um parallel shift, mas tudo bem, tá? Não vamos discutir com essa questão. Eu estou dando uma reprova a mim mesmo, foi eu que criei essa questão, né? Mas a ideia vale. Só para lembrá-los, effective duration é usado com parallel shifts na curva. Né? O modified duration a gente usa mais para o yield to maturity, mas tudo bem. Vamos lá. Estimate. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar a fórmula do duration, calcular com 40 base points, e essa é a minha estimativa. Tá? Essa é a minha estimativa. Olha lá. Since change in price é mais ou menos negative duration multiplicado pelo change in yield, o duration é 6, o change in yield é 0.004, que é 40 base points. Deu aí uma perda, que ela aumentou, né, de 2.4%. Essa é uma estimativa, é mais ou menos um calculate, né? Por isso que eu acho que o estimate talvez nem apareça no seu exame, mas o estimate, o calculate é só colocar a resposta. O estimate tem que ir um pouquinho mais longe, colocando uma fórmula. Explain. Esse aqui é aquele lá que pode valer 4, às vezes 5. Se é para explicar várias coisas, cada coisa vale 2 pontos. Você pode ter um explain de 6, né? Explain 3 elements that's important to consider in risk governance. Você tem que explicar. Tá? Então, é claro que vai depender, mas geralmente explain alguma coisa, ele não é muito longo. 3, 4 pontos no máximo. Tá? Geralmente, se tiver determine e explain, esse explain aí é 2, 3 pontos. Tá? Que somado com 1 da determinação, dá 4. Vai, framework. Start with the claim. Você vai explicar. Sempre coloca um because para garantir que já vai vir uma explicação. Porquê. É um porquê. Não é uma cara. Você não vai definir, né? É um porquê. Uma explicação. E se tiver tempo, não é necessário. Mas se for um explain de 6 pontos, talvez seja bom colocar um short implication no final, mas não é necessário. Tendo o que você vai explicar, tendo o because e, obviamente, explicando, já está de bom tamanho. Olha ali, ó. Explain why higher interest rate volatility tends to reduce the expected compounded return on a leverage bond portfolio. Explique para mim isso, tá? Olha o prompt, olha o modelo. Expected return falls because volatility creates variance drag and leverage, lembra isso do level 1, magnifies that variance.
Therefore, ou therefore. Tá? Não precisava. Se for um de 4, 5 pontos, precisa. Se não, você coloca aqui, expect compound return for because volatility creates a variance drag and leverage magnifies that variance. Tá de bom tamanho para uma questão de 2, 3 pontos. Mas se for mais, therefore, even with deposit carry, é uma explicação, né? Large rate moves can dominate and lower the geometric performance. Mas aí é para se for um explain de muitos pontos. Geralmente o explain ele vai vir logo embaixo de algo. Defina e explain. Identifique e explain. Determine e explain. Esse explain não vale tanto. Então, curto. Tá? Próximo. Formulate. Formulate, aí ele varia um pouco, mas o formulate também, na minha opinião, está entre aí nas questões de 3, 4 pontos. Por exemplo, formulate um return objective. Isso é rápido. O objetivo do cliente é tantos por cento de retorno mais inflação. E está lá no texto. Você pega e copia e cola. Tá? Formulate, acho que vai aparecer no máximo 1 no exame. Tá? Então, devise a plan, você tem formula. Tá? Step 1, state, o que você vai falar. Depois o 2, review the information. 3, você faz os passos, se aplicar, que você formula. Né? Se não precisa de passo. No caso do retorno, eu pego o que o cliente quer, o view, objective, pego as informações do texto, e aí não vou listar steps, eu vou só fazer um statement. Mas aqui, geralmente, formulate a trading strategy. Aqui, ó, formulate a return strategy. Aí, estratégia. Aí tem que ter vários pontos. Aí, se é formulate uma estratégia, não é um objetivo. Formulate an objective é rápido. Formule um objetivo, 2 linhas. 3 no máximo. Formule uma estratégia, aí tem passos. O formule uma estratégia, formulate a strategy vai valer uns 4, 5, 6 pontos, talvez. E um formulate return objective vai valer uns 2, 3 pontos no máximo. Tá? Nesse caso, é uma estratégia de um Defined Benefit Obligation Pension Plan. Igual. Olha lá um formulate. Formulate a estratégia. Set the return objective as the discount rate on the liability plus expense. Esse é um retorno. Agora, build um liability-driven investing framework, managing assets to liabilities duration while allocating surplus risk to return assets. Monitor funded status and risk budget adjusting if the fund status change. Pronto, formulei. Tá. Formulate, compare, contrast, pode e devem ser escritos em bullets, em pontos, assim como esse. Próximo. Identify. Esse é o que vale menos. Vale 1 ponto. Identifiquei para 1 ponto. Tá? Identifique. Então, 1 pontinho. Uma linha de escrita. Picked out. Escolha. Então vai ter uma listinha, pega 1 e acabou. 1 ponto para aquilo ali. Agora, pegou errado, perdeu. E aí, se tiver um justify e pegou errado e errou tudo, perdeu tudo. Esse é o grande problema do Identify, porque o Identify nunca está sozinho. O Identify aparece com o Justify 99% das vezes. Eu já só vi uma questão em um practice de um Identify onde você tinha que identificar 3 coisas. E não eram indivíduos, eram 3 estratégias. Aí vai ganhar um pouquinho mais. Mas se identificar entre um grupo, pega 1 aqui, é 1 ponto. Acabou. Tá? Framework. State the item clear. Acabou. Pegou. Identifique. É o portfólio A. Mas só isso? Só. Identifique. Não precisa explicar nada? Não. Teoricamente, não. Se quiser se proteger, add a brief reason only. Eu coloquei only ali. If asks to justify. Mas, se você quiser, né, play safe, tiver tempo, aí coloca um brief reason. Mas geralmente, como eu falei, o identify vem junto com um justify. Ok? Vamos lá. On prompt. Identify the trade that represents a bull flattener. Tá? Receive a 10-year pay 2 years or pay pay the interest rate of 10 years and receive of the 2 years. É só lembrar, o que é um bull? Bull é quando a taxa de juros cai. Flat
é quando a parte da frente, que é a de longo prazo, flat. Então imagina que a curva caiu, ela está aqui assim, ela cai e aqui ela cai mais. Então os bonds de longo prazo vão ganhar mais valor num bull flat. Então aqui você tem que escolher uma estratégia onde você vai receber os juros, né, que vão aumentar mais, né, e pagar os juros que vão diminuir. Primeiro ponto, você identifica se é o 1 ou se é o 2. Só precisa escrever isso, hein? Estratégia 1 ou estratégia 2. Estratégia 1. Recebe o de 10 anos, que vai aumentar, né? E vai pagar o de 2, que não vai aumentar tanto. Os juros. Tá? Perdão. Eu vou receber, desculpa, aqui não é pagar juros, né? Eu vou receber uns juros fixos, né? De um bonde de 10 anos. Então, eu vou preferir comprar aqui, desculpa, para clarificar, vou comprar um bonde de 10 anos, tá? E vender um bonde de 2 anos, que é receber e pagar, que está nesse sentido aqui, tá? Só para clarificar. Eu vou querer comprar um bonde de 10 anos, porque os juros de 10 anos vão cair. Então, se eu comprar um bonde de 10 anos hoje e os juros caírem, lá eu vou ganhar com isso. E para financiar, vou vender um bonde de 2 anos, né? Para poder, enfim, tá? Financiar essa estratégia. Então, essa é a melhor, trade one. Agora, se não tiver justifique, você pode ir embora, hein? Um bom advogado te livraria desse processo. Falei, peraí, você falou para identificar, o meu cliente identificou. Então, o CFA, acho que para evitar isso, vai colocar um justify logo embaixo, tá? E aí você justifica. Because receiving the long end benefits, late falls, the short end rise falls. Tá? Ou, na linguagem mesmo, vou receber mais um bond de longo prazo do que um de curto prazo. Agora, interpretar. Interpretar, eu acho que também não vai cair com muita frequência, talvez um no máximo, ou nenhum. É raro aparecer um interpret. Mas se cair, é explain a result. Okay? And its implication. Interprete o resultado. Então, pelo que nós estamos vendo, as taxas de juros estão aumentando. Isso significa que, então você interpreta o resultado. O resultado foi esse, a interpretação é essa. Então, state the results, ao framework. Explain the implications. If relevant, note something. Né? Should change interpretation. Mas interpretar é simplesmente state, faz ali o que aconteceu e explica o implication. Vamos ver o exemplo. O prompt. Interpret a consistent information ratio of minus 0.3 for an active demand. Explique, interprete um information ratio que é seguido de menos 0.3. No ano passado, o information ratio foi menos 0.3. No outro ano também. Consistentemente, esse indivíduo aí está performando menos 0.3. Qual é a interpretação sua? Boa, ruim, né? Positiva, negativa? E explica isso. Esse é um interpret. Olha lá. Negative information ratio means the manager delivered negative active return. Olha aí, ó. Implication, que isso aí é uma interpretação. Implication. The strategy has not been rewarded for the risk taken. You would reassess the process, constrain or consider replacement, unless there is a strong forward conclusion ratio. Isso é uma interpretação. Tá errado, tá ruim. Por que tá ruim? Olha, porque tá assumindo muito risco, pouco retorno pelo risco, tá? Agora, se for uma interpretação, mas não já vai oferece uma solução. Poderia mudar isso ou aquilo. Mas a interpretação é realmente entender o que está por detrás daquilo. Tá? Eu acredito que seja raro, ou pequena, a probabilidade do interpret estar no seu exame. Justify, já falamos várias vezes do justify. Tem que ter um because. Defend a choice. With good reasons. Mas às vezes é uma razão só. Tem que olhar o tempo, friends. Olhar quantos pontos você vai ganhar por aquela questão. E se não, cuidado, né? Ficar justificando demais. Eu deixei a questão anterior em branco, agora eu vou justificar 10 linhas aqui para compensar. Esqueça, essa estratégia não funciona. Deixou em branco a de cima, perdeu os pontos. Justificou mais de 3 minutos, problema é seu. Tá? Pode até ganhar os 3 pontos, mas por que você vai passar 10 minutos justificando algo que só vai te dar 3 pontos? Tá? Cuidado com o justify. Justify nunca é muito tempo que você tem que passar ali. A não ser que você tenha que justificar várias coisas. Aí é outra história. Vamos lá. State the choice. Add one reason
depois do because? Uma. Por que você vai justificar com várias razões se ele não pediu várias razões? Ele só pediu uma justificativa, né? Seja sucinta nessa resposta. Pronto. Justify using OAS rather than Z-spread when evaluating a mortgage-backed security. Então, justifique por que usar o OAS do que um Z-spread. Lembra que a gente acabou de falar que o OAS é usado com embedded options? Lembra que a gente falou que o OAS é usado para avaliação de callable bonds? E se você lembrar que callable bonds tem convexidade negativa, e lembrar que o mortgage-backed security também tem convexidade negativa, você já pode fazer uma ponte entre o callable bond, o mortgage-backed security, o OAS, e justificar a sua resposta baseada nisso. Mas tem que ser coisa curta. Vamos lá. Use OAS because cash flows depend on prepayment. Acabou. Se é uma justificativa de um ponto, é só isso que você tem que fazer. Mas você pode embelezar um pouco mais. Use OAS because cash flows depend on prepayment, vírgula, mortgage-backed securities have prepayment risk. E fica mais bonitinho. Ou, se é um justifique mais longo, aí você põe outro because, e vai botando because. Se tiver 4, 5, 6 pontos, que eu duvido, mas se tiver um justify de 6 pontos, você acha justifique 4 razões, aí vai ter, né, 4, 5 pontos. Então você coloca because. Então, because cash flow is dependent, because the embedded option values with volatility, and because the OAS separates option from credit and liquidity spread. Pronto. Justifique. Mas não precisa justificar com 3 razões, se ele não falou para justificar com 3. Fica bem claro aqui. Próximo. Recommend. E aí estamos chegando no final, hein? Acredito que recommend seja nossa última palavra de comando aqui na minha lista. Então, advise a specific action as suitable. Ok? Advise. Write an affirmative. Do it. Aquele V ali não sei o que está fazendo. Ele vai sumir. Pronto. Do it. Isso é um recommend. Do it. Faça. Faça isso. Né? Tem que ser uma palavra aí, tem que ser como é o modo imperativo da língua portuguesa. Vamos lá. Então, a recommendation. Faça isso. Do that. Né? Ou proceda. Né? Você tem que fazer como se estivesse dando uma ordem. Uma recomendação. Tá? Não tem muita agressividade. Brief support. E, se quiser, põe uma notazinha, um add value ali que eu vou mostrar. Por exemplo, recommend a rebalance approach. Um approach de rebalanceamento para um multi-asset portfólio e transaction cost é importante a ser considerado. Então, você tem que fazer o que vai ter que fazer. Vai ter que fazer isso, faça aquilo. Tá? Olha lá. Exemplo. Faço aqui. Então, use. Olha o imperativo. Use tolerance bands for periodic monitoring because it limits unnecessary turnover while still controlling drift. Se quiser, se for 3, mais de 2 pontos, se for 2 pontos, my friend, é só essa primeira frase aqui, acabou. 3, 4 pontos, aí vai mais uma. Implement. Essa é uma recomendação. Wider bands for illiquid assets and tighter bands for liquid assets. Então, bem fechadinho ali, né? Bem mais ampla, perdão, para os ativos que são ilíquidos e mais controlado, tá? Para os ativos que são mais líquidos. Essa é uma recomendação de 4 pontos. Tá? Então, uma recomendação que tem aí mais detalhe. Pronto? É isso, friends. Tá? Então, aqui nós terminamos, tá, essa análise das palavras de comando. Então, agora é praticar, pegar o mock exam, né, escrevê-las, né, cada uma, escolher uma de cada, escolher um discuss longo, discuss curto, identify, cada uma dessas, tá? Pratique, tá? E aqueles que estão fazendo não, o que tem contato comigo, enviem, tá? E eu analiso, claro que se eu receber, nunca aconteceu, gostaria que acontecesse, que eu recebesse vários samples para eu poder analisar. Mas enfim, fica aqui a dica, quem estiver assistindo e for fazer o exame, quiser enviar entre em contato comigo, envia um Word document com algumas respostas, com alguns samples de palavras de comando, que eu faço a minha análise, tá? Eu digo aí, né,
eu acho que está correto, incorreto, enfim, tá? Para te ajudar um pouco mais aí nessa reta final. Perfeito? Mas eu espero que esse vídeo aqui tenha contribuído então melhor para vocês entenderem essa dinâmica, tá? Pontos relevantes antes de terminar. O tempo, hein, friends? Não estourem no tempo. Escolham as suas questões, analisem, vejam quantos pontos cada uma vai lhe dar antes de você começar a responder, tá? E seja sucinto, senão vai acabar estourando no tempo e aí pode ser um problema. Bom, é isso. Então eu estou terminando aqui este vídeo de Command Words, ok? Então, terminando o vídeo para vocês, tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, tá? Boa sorte aí nos exames, a CFA Level 3, eu espero aí que todos vocês que estão nos assistindo antes do exame, que passem nesse exame, e aí já sejam aí colegas CFA Charter Holders mais rápido possível. Isso é um processo muito rápido logo depois que vocês passam no exame. Bom, boa sorte a todos, estou à disposição para qualquer pergunta, questão que vocês tenham.